Oi, tudo bem? Você já se imaginou vivendo em outro país? Ou você tem curiosidade de saber como é a experiência? Eu posso te dizer como eu vim parar na Espanha. O meu nome é Samuel Oliveira e hoje o papo é sobre imigração. Não sai daí não que eu já volto. Oi pessoal, estamos de volta. Tudo começou na minha adolescência. Eu tenho alguns familiares da parte do meu avô que vivem nos Estados Unidos há muitos anos, há mais de 30 anos. E isso me chamava bastante atenção, porque eu pintava as coisas de uma forma mágica, como viver fora do país fosse uma coisa totalmente impressionante. Eu imaginava que era como nos filmes que a gente assiste, que vê aquelas coisas maravilhosas acontecendo, que sua vida é perfeita, que sua vida vai mudar. De verdade, muda e se transforma. Você se transforma em outra pessoa. Você vai conhecer um idioma diferente, você vai conhecer uma cultura diferente, tradições diferentes, pessoas diferentes. Tudo muda na sua vida. A princípio do ano 2000, eu tive alguns amigos que vieram viver na Europa. 2 foram viver na Inglaterra e 1 foi viver em Portugal. A gente mantinha o contato mais pelo Orkut, aquela rede social que tinha do Google, e por e-mail. E o que eu tinha mais contato era com Wesley, que estava em Portugal. E eu vi que as facilidades que tinha em Portugal eram mais viáveis. Fala em português, a entrada de imigrantes em Portugal era mais fácil naquela época. E eu estava decidido a vir para Portugal. Só que me faltava incentivo, me faltava colocar a cabeça no lugar, me planejar. Eu era muito novo nesse tempo e não tinha alguém que viesse assim e me orientasse de uma forma que eu viesse fazer as coisas como tinham que ser feitas. Por essa falta de incentivo, aquela vontade que eu tinha, aquele fogo que ardia dentro de mim de sair do país, começou a morrer. Eu já comecei a me planejar de forma diferente no país. Fiz o vestibular no ano de 2004, passei, comecei a estudar ciências contábeis. Passei 1 ano na faculdade e descobri que aquilo não era para mim. Acabei desistindo do curso. Foi quando passei uma etapa da minha vida sem trabalho. Foi muito ruim para mim. Logo depois as coisas começaram a funcionar melhor. Consegui um trabalho, consegui conquistar algumas coisas que eu sonhava. Minha vida já estava dando uma guinada nesse tempo. Impulsionei assim de uma forma que já comecei a ver as coisas de forma diferente. Já estava pensando em empreender, já tinha planos de ter meu próprio negócio, tinha planos de comprar meu apartamento. Mas quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer de qualquer jeito. Eu me lembro quando eu saía à noite da casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, chegava em casa, isso no ano de 2007, eu encontrava com a minha irmã. E aí a gente ficava jogando papo fora pela noite. Eu entrava no quarto dela e aí tinha um computador. E a gente ficava vendo coisas na internet, ficava ouvindo pegadinhas. Eu me lembro até das pegadinhas do Moção, que isso eu me lembro que me dava muita graça mesmo, era muito engraçado. A gente passava toda a noite batendo resenha, jogando conversa fora. E certo dia minha irmã chegou com a história de vir morar na Espanha. Até o momento tudo bem, que aquela coisa já tinha morrido dentro de mim. Eu já tinha planos de viver no Brasil, já estava muito habituado na minha cidade e não tinha planos de sair de forma nenhuma. E entrava dia, saía dia e minha irmã com a mesma conversa. Não, é que eu tenho alguns amigos que estão morando lá, que estão muito bem, estão dando muito bem aí, trabalhando, tem seu trabalho. E
a vida deles mudaram. E essa é a nossa oportunidade de ir. Vamos, vamos, vamos. E começou com essa coisa de querer vir para a Espanha. E não é por nada. Pouco a pouco começou a acender aquela chama outra vez dentro de mim. Eu não imaginava mais, já estava muito acostumado a ir no Brasil. Já não queria sair do Brasil. Já tinha uma vida, já estava me estabilizando. E aí chegou mais ou menos no final de 2007, eu tomei a decisão de tanto estar ali com minha irmã conversando com ela, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela conseguiu me convencer. E ela ficou sem acreditar que eu tinha tomado a decisão. E eu falei, eu vou. Se você não quiser ir, não vá, mas eu vou. Então, já comecei a acelerar as coisas. Busquei o formulário para fazer o passaporte. Viajamos, porque na minha cidade não tinha um posto de polícia federal. Só tinha em Salvador, Porto Seguro ou Ilhéus. A gente decidiu ir na Polícia Federal de Porto Seguro. A gente viajou na noite. No outro dia, pela manhã, a gente fez o passaporte. E no mesmo dia a gente já voltou, tranquilo, já com o passaporte na mão. Aceleramos esse processo. Logo, fui na agência de viagem. Então eles me deram uma lista de todo o procedimento que eu tinha que tomar. Ou seja, o passaporte eu já tinha. Depois, comprar passagem, fazer a reserva de hotel, ter um cartão de crédito internacional, ter 70 euros para gastar em cada diária que você ficasse na Espanha, ou seja, eu ficasse na Espanha, e nada mais. Então, aceleramos esse processo. Eu tinha uma moto, uma Honda Bros, ano 2006, que me deu uma dor tão grande em vender porque foi uma das maiores conquistas que eu tive. A moto não tinha nem 25 mil quilômetros. Eu tinha um carinho tão grande, tão bem cuidada. Tinha um computador também que estava avaliado em R$ 1.600, para aquele tempo era muito dinheiro. E foram os meus meios. Minha irmã, ela conseguiu o dinheiro dela, tal. E enfim, tomamos a decisão de vir e vimos. A ficha só caiu depois que eu agilizei tudo. Esse é o momento mais difícil, porque quando você toma a decisão é muito fácil, principalmente na idade que eu tinha. Eu imaginava que eu podia fazer todas as coisas, só que não media as consequências. Parei para pensar. Vivo há 23 anos aqui na casa da minha mãe. Vou ter que sair daqui. Vou ter que deixar minha família. Vou ter que deixar minha namorada. Vou ter que abrir mão de tudo que eu conquistei até agora para aventurar. Mas quando aquela chama está ardendo dentro de você, você não mede tantas consequências. Só que você vai passar por uma prova. Eu passei por uma prova muito grande. Foi a resistência da minha mãe em me fazer um pedido para não vir morar na Espanha, para eu seguir morando na casa dela. Minha namorada também pedindo, me implorando para eu não viajar. Foi uma decisão muito difícil e eu segui até a risca. E eu sabia que se viesse eu não poderia fracassar. O primeiro pesar de cabeça foi com a família e com a namorada. E eu tive que resistir isso porque começou uma ansiedade, gerou uma ansiedade tão grande dentro de mim que eu não vou te dizer que era uma má sensação, mas era uma coisa diferente. Eu comecei a ter taquicardia. Eu chegava em casa já para dormir, não dormia bem porque eu passava toda a noite conversando com minha irmã e já falando dos planos, vendo vídeos em espanhol. Não entendia nada, imaginava que o espanhol é muito fácil, que é uma língua muito próxima do português, que a gente vai se dar super bem. E foi totalmente diferente, sabe? Eu não entendia nada. Já os sul-americanos a gente já entende com mais clareza. E foi super difícil para mim a princípio. Vamos falar da viagem. Como foi a viagem?
Depois daquela despedida, né, não vou entrar em detalhes como foi, mas foi muito doloroso, um chororô muito forte, muito grande, porque você deixar tudo, abrir mão para aventurar, é uma decisão muito difícil. A gente tinha um trajeto para fazer que era de Salvador a São Paulo, de São Paulo Paris e Paris Madrid. O voo de Salvador para São Paulo atrasou. Ao atrasar o voo de Salvador para São Paulo, era uma diferença de mais ou menos 2 horas, 3 horas de escala. E atrasou mais de 1h30 o voo. Então quando a gente chegou em São Paulo, o check-in já tinha passado. E não teve como a gente fazer a viagem de São Paulo para a França, para Paris. E o nosso medo foi porque no ano de 2008 estava tendo problemas com a entrada de brasileiros aqui em Madrid, Barajas, porque a imigração estava mandando parte das pessoas de volta, estava deportando as pessoas, e foi uma crise assim, diplomática muito grande, que o Brasil também começou a usar a lei da reciprocidade, começou a deportar também os espanhóis que chegavam no Brasil. E aí ficou assim aquele medo dentro da gente, era um receio muito grande de vir diretamente para Madrid. Perdemos o voo, não podíamos mais voar de São Paulo para Paris. Eu fiquei desesperado, porque tinha uma amiga nossa que ia estar esperando a gente aqui no aeroporto às 11 da manhã, que era o horário que a gente ia estar chegando aqui. E como o voo atrasou, não teve como. E ela, infelizmente, não tem como, vai ter um voo às 6 da manhã. Vocês vão ficar aqui no Hotel da TAM, não vai ter problema nenhum. Eu não, infelizmente eu não posso. Tem uma pessoa que vai estar nos esperando lá. Se a gente não chegar às 11 da manhã, ela vai se preocupar e a gente já tem um compromisso marcado. A gente não pode chegar depois. Então ela, espera um momentinho que eu vou ver o que eu posso fazer. E aí eu sentei com minha irmã, com a Juliana, a gente começou a conversar, a gente, na maior preocupação, né? E conseguiu uma solução. A gente tinha que pegar um voo para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro e vir direto para Madrid. E essa foi a solução. Não tinha outra coisa, a gente topou. Ou seja, se a gente tivesse comprado a passagem direto para Madrid, ia sair mais ou menos R$500 mais barato. E a gente não tinha feito isso. Ou seja, foi um prejuízo que a gente teve. E acabou que a gente veio direto para Madrid. E aí a gente conversando no voo, no avião, falando, nossa, coisa complicada, porque teve muitos problemas com gente sendo deportada outra vez. E falei, não, sei o que Deus quiser, a gente vai chegar e a gente vai passar. Quando a gente chegou aqui no aeroporto de Madrid, o coração começou a disparar. Eu, nossa, chegamos. Quando a gente desceu para passar pela imigração, a gente falou, eu vou para uma cabine e você vai para outra cabine. Porque se um não entrar, o outro entra. Porque se chegar os dois de vez e os dois serem deportados, e aí vai ser muito chato. Vai ser muito chato. Vai ser uma situação muito constrangedora. Então, eu vou para uma e você vai para outra. Ela, tudo bem. Chegando na cabine, eu estava com a reserva de hotel, com cartão de crédito internacional, com tudo em mãos. O rapaz só me perguntou, tudo bem? Olhou meu passaporte. Vão passar quantos dias aqui? Eu, 7 dias. Essa moça que está com você, quem é? Eu, minha irmã. Ah, ok. Abriu o passaporte, carimbou, passa. Com ela foi a mesma coisa. Eu, pô, tão fácil assim? Porque a gente pintou uma coisa ser uma coisa tão difícil. Imaginou que ia ter muita complicação, que a gente ia ter que tirar um montão de coisa. O cara não me pediu nada. Simplesmente carimbou o passaporte e mandou entrar. E assim de fácil. A gente pensa tanta coisa. Talvez se a gente pensasse que ia ser tão fácil, ia ser mais difícil. Ia ser mais complicado. E essa foi a nossa experiência de como a gente entrou aqui no país. Como eu vim parar aqui na Espanha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva
ative as notificações, tem um sininho aí abaixo, você clica em cima dele, ativa todas as notificações para ficar por dentro de todas as informações aqui do nosso canal. Agradeço mais uma vez e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.